Fala, turminha, tudo bem? Nessa aula eu vou estar resolvendo o problema 10. Esse problema é do livro Os Fundamentos da Física, do Ramalho. É o volume 3, da 10ª edição. E ele diz o seguinte para a gente. Em um modelo atômico simples, proposto por Bohr em 1913, um núcleo contendo prótons e nêutrons é rodeado por elétrons que giram em órbitas circulares de raio Rn, onde a força de atração elétrica do núcleo positivo sobre cada elétron segue a lei de Coulomb. Utilizando esse modelo para o caso do átomo de hidrogênio, um único elétron girando em torno de um núcleo que contém um próton, letra A. Determine a direção, o sentido e a expressão para o módulo da força elétrica atuando sobre o elétron, em função da carga E do elétron, do raio Rn e da constante eletrostática do vácuo K. Bom, para ilustrar essa situação aqui, eu vou fazer uma figura para representar o elétron e o próton. Aqui no início do problema, né, ele faz uma menção ao modelo atômico proposto por Bohr em 1913. Então a gente vai resolver esse problema com base nesse modelo, como ele solicita aqui. Vou fazer um círculo para representar essa trajetória que o elétron executa. Vou fazer ela tracejada. Então essa daqui é a trajetória que o elétron vai executar em torno do próton. Para representar o elétron, eu vou fazer aqui uma bolinha vermelha. Então essa bolinha aqui vermelha representa o elétron. E eu vou representar o elétron com -e. Por quê? Porque ele tem uma carga elétrica, que é a carga elementar, e nós atribuímos um sinal negativo à carga do elétron, para caracterizar a natureza dela. Já o próton, eu vou representar ele com uma bolinha em azul aqui no centro da trajetória. Então aqui eu vou representar ele também usando o símbolo +e para caracterizar a carga que ele tem. Ele também tem a carga elementar, mas ela é positiva. Só relembrando, né, a carga elementar E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A gente não vai usar esse valor numérico, a gente vai representar tudo em termos da letra, né? Da letra E. Somente assim. Voltando aqui para o enunciado, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte, que ele pede para você determinar é a direção. Qual que é a direção dessa força? E ele está tratando aqui da força elétrica que atua sobre o elétron. Então, para a gente encontrar a direção da força elétrica, quando você tem duas cargas, né, afastadas por uma distância, é muito simples. Basta você traçar uma reta que passe pelas duas cargas. Eu vou fazer isso usando aqui a caneta preta. Então, eu vou traçar uma reta que passa tanto pelo elétron quanto pelo próton. Essa reta aqui, ela caracteriza a direção da força elétrica. Agora eu vou representar a força usando um vetor, uma seta, né? E vou representar também o sentido da força, porque ele pede a direção, sentido, e depois a expressão, né, para o modo da força elétrica. Então vamos pegar aqui uma seta. Deixa eu mudar aqui, vou colocar na cor verde. Vou colocar um pouco mais espesso. Então seria algo assim. Então esse vetor aqui em verde caracteriza aqui a força elétrica. Essa força é dada pela lei de Coulomb. Essa força que eu estou representando aqui é a que atua sobre o elétron, porque ele pede com relação ao elétron. Então eu fiz a representação no elétron. Agora, para determinar o sentido é bem simples. Repara que a força ela aponta do elétron para o próton. Por quê? Porque é uma força de atração. Tem uma carga negativa e uma carga positiva. Então, entre eles surge uma atração. Então, essa força, eu posso escrever o sentido dela como sendo do elétron para o próton. Simplesmente assim. Então, a gente pode escrever aqui, ó, direção. Qual é a direção da força? Nesse caso,
a direção é a dada por essa reta. É a mesma dessa reta aqui. Só que quando você tem uma reta que está passando pelo centro de um círculo, ou seja, ela passa pelo raio do círculo, a gente chama essa direção de direção radial. Então, a direção aqui pode ser escrita assim, radial. Essa é a direção da força. Agora, o sentido. Bom, o sentido você pode escrever simplesmente que é do elétron para o próton, que é para onde está apontando a força. Então, eu vou escrever assim, do elétron para o próton. Simplesmente assim. Então, eu já tenho direção e sentido. Agora falta determinar a expressão que vai representar o módulo da força elétrica, né, atuando sobre o elétron. Bom, a distância entre o elétron e o próton, para qualquer posição que o elétron esteja sobre essa trajetória circular, é uma distância que é constante, que é fixa. E essa distância é o raio dessa trajetória, dessa órbita circular. Esse raio ele chamou de Rn. Então aqui eu vou escrever Rn vale essa distância aqui, ó, entre o elétron e o próton. Então o Rn vai representar aqui aquela distância que a gente coloca na lei de Coulomb. Então, eu já tenho a carga do elétron, tenho a carga do próton, ou seja, a carga das duas partículas, tenho a distância entre elas, e sei também que o meio tem uma constante eletrostática que é K, e essa é a constante eletrostática do vácuo. Então, essa região aqui é vácuo, e a gente tem o elétron e o próton. Agora, eu vou escrever a lei de Coulomb com essas condições. Então, fica K, constante eletrostática do vácuo, vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. K é a constante eletrostática do vácuo. Q1 pode ser a carga do elétron, então menos E, vezes Q2. Q2 a carga do próton, mais E. E tudo isso aqui fica dividido pela distância ao quadrado, que é o Rn. Então, Rn ao quadrado. Ele quer o módulo da força, então a gente precisa fazer isso aqui, ó. A gente coloca essas duas barrinhas aqui para representar o seguinte, que depois que você executar esse produto aqui, mesmo ele dando negativo, você vai pegar o valor positivo. Então isso aqui vai ficar K menos E vezes mais E dá menos E ao quadrado. E Rn ao quadrado, Rn ao quadrado. Aí, por fim, a força, o módulo da força, né, fica K vezes o módulo de menos E ao quadrado. Então, fica K vezes E ao quadrado, porque o módulo de menos E ao quadrado é mais E ao quadrado. E tudo isso dividido por Rn ao quadrado. Então, essa daqui é a expressão para o módulo da força elétrica que atua sobre o elétron. Constante eletrostática do vácuo vezes a carga elementar ao quadrado dividido por Rn ao quadrado. Agora vamos para o item B. No item B, ele pede para você determinar a expressão para a velocidade v da órbita do elétron, em função da carga E e da massa me do elétron, do raio Rn e da constante eletrostática do vácuo K. Então você tem que encontrar uma expressão para a velocidade que ela vai envolver a carga elementar, vai envolver a massa do elétron, vai envolver o raio da órbita e vai envolver a constante eletrostática do vácuo. Então vai envolver todos esses parâmetros aqui, ó. Vamos voltar para a figura que vai ficar mais fácil de entender. Então o elétron está orbitando aqui, ó, uma órbita circular em torno do próton. É como se o próton fosse fixo e só o elétron se movesse. Então o elétron está sempre em movimento, né? Daí o que acontece? Essa força elétrica, ela não muda o módulo da velocidade. Então eu vou representar agora com um vetor em vermelho a velocidade do elétron. Vamos supor que ele está executando, né, essa órbita de tal maneira que ele estaria circulando aqui no sentido horário, assim. Então o elétron circula assim. Então o elétron está circulando aqui, ó. Nesse movimento ele tem uma velocidade,
que é essa velocidade que ele quer que você calcule ela. Essa velocidade, o módulo dela não muda. A força elétrica que atua sobre o elétron, essa que a gente acabou de calcular o módulo dela, ela não muda o módulo, a intensidade da velocidade. Ela apenas muda o sentido e a direção dessa velocidade. Essa força ela é uma força que é dirigida para o centro, é uma força do tipo força centrípeta. Então, a força elétrica aqui tem um papel de força centrípeta. Então, nessa condição, a gente pode fazer a seguinte igualdade. A gente pode escrever, né, que a força centrípeta é igual à força elétrica. E a força centrípeta, se você se recorda, ela vale a massa da partícula que está executando o movimento circular vezes a aceleração centrípeta. Isso vai ser igual à força elétrica. E essa aceleração centrípeta ela é dada pelo quadrado da velocidade dividido pelo raio dessa órbita. Então, você tem uma partícula que está em movimento circular uniforme, que é o caso do elétron aqui. Aqui, o Rn representa esse raio da órbita. A aceleração centrípeta é promovida por essa força, que no caso aqui, a força centrípeta, é a força elétrica. Então, você tem aqui uma aceleração. Então, estaria assim, a aceleração centrípeta. Essa aceleração não está na mesma direção da velocidade. Elas são ortogonais. Então, essa força ela não causa mudança na intensidade de V, mas causa mudança na orientação, como eu já disse antes. Bom, agora que você já sabe que a força centrípeta, nesse caso, é a força elétrica, é igual à força elétrica, e ela é dada por mv² sobre r, a gente pode igualar isso à força elétrica. No item A, a gente calculou essa força. Ela vale kE² por Rn². Então aqui, onde é R, eu só vou colocar o N aqui, o Rn, porque esse R aqui é o raio daquela órbita. Então aqui fica Rn, e a massa da partícula é a massa do elétron, então fica ME. Isso vai ser igual à constante eletrostática do vácuo, vezes a carga elementar ao quadrado, dividido por Rn². Agora, nessa equação, eu posso simplificar Rn com Rn² aqui. Então, vai sobrar aqui um Rn. Esse ME, que é a massa do elétron, vou passar para o outro lado. Está multiplicando aqui a velocidade. Então, vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar V² igual a constante eletrostática vezes a carga elementar ao quadrado, dividido pela massa do elétron, vezes Rn, né? Porque aqui Rn, quando eu dividi por Rn², sobrou aqui um Rn. Agora é só a gente extrair a raiz quadrada. Então, fica raiz quadrada de V² igual a raiz quadrada de kE² por ME vezes Rn. A raiz quadrada de V² vale V. Nesse caso eu quero o módulo, então eu vou pegar o valor positivo. Então é V. Aqui eu tenho um E², então eu vou tirar a raiz quadrada de E². Então esse E vai sair aqui da raiz. Então vai ficar E. E aqui dentro da raiz vai restar apenas a constante eletrostática, a massa do elétron e o raio da órbita, o Rn. Então vai ficar E vezes raiz quadrada de K por ME vezes Rn. Então essa é a expressão, né, para a velocidade do elétron de acordo com o modelo de Bohr. Então a velocidade ela é igual a carga elementar vezes a raiz quadrada da constante eletrostática dividido pela massa do elétron vezes o raio da órbita, no Rn. Bom, se você gostou, clique em gostei, compartilha. Isso ajuda a divulgar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E a gente se vê na próxima aula.